Senador, é uma honra poder conversar com o senhor. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de ouvi-lo, senador. Obrigado, Pitoli. Obrigado a todos aqueles que fazem parte desse extraordinário veículo de comunicação. Não tenho dúvida que você está fazendo história, né? É uma voz aí altiva, né, que traz informações, mas sobretudo crítica, opiniões diferentes a respeito desse importante momento que o Brasil está vivendo. Estou à sua disposição para a gente conversar um pouco sobre o Brasil. Obrigado, senador. Senador, aliás, para falar sobre o Observatório da Oposição, material que o senhor vem divulgando, e eu queria tratar sobre esse assunto, a importância da informação, de informar a população, para que a gente possa elevar o nível do debate, não é, senador? Não tenho dúvida. Então, nós fazemos já, desde o início de 2023, toda semana, uma espécie de compilado de todos os atos, de todas as ações que foram implementadas pelo governo, pelo judiciário, pelo Estado brasileiro na semana anterior, justamente para nortear, para dar os elementos para que o debate seja estabelecido no plenário da Casa, tanto no Senado como na Câmara, como nas diversas assembleias legislativas espalhadas por todo o Brasil, nas câmaras municipais. E eu acho que são mais de 80 edições. A atenção que nós chamamos foi desse último documento, né, que está disponível, inclusive, nas nossas redes sociais, que é o relatório que avalia, né, de forma analítica a denúncia que foi feita contra o presidente Bolsonaro. E mostra a fragilidade dessa denúncia, eu diria assim, a elucubração, né, a pirotecnia que foi feita pelo Ministério Público para tentar linkar, né, ações completamente disformes, né, para dar alguma veracidade a esse pretenso golpe que nunca existiu de um exército de brancaleones. Então a gente elenca, né, que, na verdade, os fatos, e que mostra que, na verdade, o que o sistema acusa Bolsonaro é de um delito de opinião. Então, no Brasil, me parece que ainda existe, eu espero que sim, né, o direito de discordar, né, de pensar diferente. Mas o resumo da ópera é que o presidente está sendo julgado porque ousou pensar diferente e criticar um sistema eleitoral que sabidamente tem suas fragilidades. E diante dessa colocação que o senhor traz agora, senador, o que nos assusta ainda mais é que ministros do Supremo, como o próprio presidente da Casa, Luiz Roberto Barroso, em declaração recente, trata de uma maneira bastante duvidosa do ponto de vista, inclusive, da conjugação do verbo, né? Estão colocando o verbo no futuro do pretérito, né? Poderia, teria, haveria, e a partir daí, supostamente, atribuindo um crime ao presidente Bolsonaro que não ocorreu, né? Não há, em hipótese alguma, o fato em si, porque se houve a intenção de alguém, essa intenção não se concretizou. Entretanto, ainda parte da imprensa usa dessa narrativa para tentar complicar e ainda mais desumanizar ainda mais a relação do presidente Bolsonaro com a população. E é isso que nós precisamos combater, não é, senador? Qualquer cidadão mediano que não esteja contaminado pelo debate político, no sentido de não aceitar argumentos, por mais racionais que eles sejam, né, dentro de uma cegueira ideológica, né, ele raciocina e entende que não é possível se derrubar um Estado, a democracia de um país, num dia de domingo, com senhoras, com ringues, né, conforme foi relatado pelo Ministério Público, com ripas, né, com paus, né, com bíblias, né, sem líderes, sem tropas, sem tanques, né, enfim, é uma baderna, né, que claramente saiu do controle, aí por omissão, inclusive, das autoridades que deveriam fazer a contenção dos manifestantes. E aqueles que depredaram, que vandalizaram, que entraram nos prédios públicos e quebraram e tocaram terror, desde que individualizadas as culpas através de câmeras de televisão ou de material do DNA,
evidente que devem pagar, né, pelos delitos que cometeram. É possível imaginarmos que é crível, né, todo esse enredo que está sendo apresentado à sociedade, absolutamente inverossímil, é o que se denomina de crime impossível, né? Não se faz uma derrubada de um Estado da forma que eu acabei de narrar, né, para justificar a retirada do presidente Bolsonaro da cena pública. Esse é o fim e ao cabo, né, é o grande objetivo do sistema. O presidente Bolsonaro, quando exerceu o mandato de presidente, ele foi completamente disruptivo. Ele não aceitou o aparelhamento do Estado, e aí, diga-se, a entrega das estatais e dos fundos de pensão para aqueles que sempre se apropriaram do Estado brasileiro em benefício próprio, gerando escândalos de corrupção, né, e de malversação de recursos públicos, fartamente documentados. Isso tudo está voltando agora com muita força. O presidente não aceitou dividir os ministérios com partidos políticos em troca de apoio, então ele jogou de forma diferente, colocando bons projetos e fazendo a discussão de mérito. Ele não aceitou que os bancos oficiais, como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica, servissem de moeda de troca, né, com partidos políticos. Ele não aceitou o aparelhamento da maior empresa brasileira, que é a Petrobras. Ele não aceitou ser caudatário, ser dependente dos grandes órgãos de comunicação brasileiros e diminuiu violentamente os recursos que eram disponibilizados para as redes de TV, né, para os grandes jornais do país. Então ele paga um preço por ser alguém que ousou enfrentar o sistema, e o sistema morre de medo, né, que ele volte a presidir o país. Por isso, e me parece uma coisa absolutamente controversa e paradoxal, nós invertemos o conceito do que é certo e errado no nosso país. Nós vemos aí criminosos que confessaram delitos de corrupção e de lavagem de dinheiro, que devolveram bilhões de reais, né, que foram condenados em diversas instâncias do judiciário. Essas pessoas todas sendo absolvidas pela questão técnica que possibilitou justamente a absolvição do atual presidente Lula. E 5 anos após, né, o processo iniciado, se descobriu, de repente, que tecnicamente havia um erro de foro, deveria ter sido em Brasília e foi em Curitiba o julgamento. E havia, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, um conluio entre o juiz na época, o Moro, e procuradores federais. Bom, se isso for verdade, é evidente, é claro, é cristalino, né, que aquela frase, faça o que eu digo, não faço o que eu faço, é cada vez mais atual. Você vê converscotes, jantares do delegado da Polícia Federal, que preside a Polícia Federal, do Ministério Público Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sentando com o Lula nas vésperas da apresentação de uma denúncia contra o presidente Bolsonaro. Você vê ministros pré-julgando o caso, você vê ministros falando a respeito, né, de ações que eles irão julgar fora dos autos, tendo opiniões políticas, participando do debate político, quando deveriam ser juízes. A justiça, que deveria ser inerte, nos coloca um espetáculo, no mínimo, macabro, né? Porque o Alexandre de Moraes, que julga hoje o presidente Bolsonaro, que, aliás, não é o foro adequado, até o Brasil, que é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, prevê pelo menos dupla jurisdição. O Lula foi julgado em primeira instância, o Temer em primeira instância, todos os presidentes que o antecederam, só o presidente Bolsonaro está em loco com a Câmara de Gás. E, nesse momento, nós temos um ministro que é a vítima do processo, que é o juiz do processo, que é o investigador, que ele conduz o inquérito, né, e que, ao final, vai decidir, vai sentenciar, né, o presidente da República, sendo também um inimigo público do presidente. É notório que há uma animosidade, uma belicosidade, uma hostilidade entre os dois. Então, nós não podemos acreditar na imparcialidade desse julgamento, nem tampouco que o rito é o rito adequado. É uma pena que isso esteja acontecendo no Brasil, né? Nós estamos no parlamento fazendo a denúncia, fazendo a nossa parte, né? Mas é necessário que a população se mobilize, que vá às ruas,
que mostra a sua resignação, a sua insatisfação. Agora, no dia 16, vai ser um grande momento lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, no dia 6 de abril, se eu não estou enganado, em Exato. São Paulo, né? Então, é o momento da população mostrar maciçamente a sua resignação, né? A sua insatisfação com a situação em que o Brasil se encontra, porque nós estamos perdendo o que temos de mais importante, que é a nossa liberdade, a nossa discricionalidade. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos sendo vítima de um enorme estelionato eleitoral, de um presidente que, quando era candidato, prometeu a picanha e a cerveja barata e nos ofertou a abóbora, que disse que iria retirar o sigilo de todas as ações do governo e proceder com transparência. E agora está colocando sigilo até no cartão de vacina, né, dos ministros, né, para mostrar a hipocrisia que era este governo que aí está. É um governo que reclamou da mortandade dos Yanomamis e agora mata ou tem o maior número de homicídios, né, de homossexuais, né, a epidemia da dengue, que tem recordes históricos, né, o problema das queimadas. A gente não vê os artistas agora reclamando, mas as queimadas estão muito maiores do que eram no governo de Bolsonaro, e utiliza a rede de TV, que deveria ser para eventos importantes, para anunciar de forma eleitoreira programas que já foram votados e anunciar que a cada 15 dias vai ocupar essa rede para mentir, dizer que pegou o país destroçado e destruído do ponto de vista econômico. E nós sabemos que tem um superávit de 50 bilhões e agora nós estamos caminhando para um buraco. Isso tem penalizado a sociedade, principalmente os mais frágeis, que ele diz defender. Desculpa a extensão da resposta, mas só para contextualizar aqui o momento que nós estamos vivendo. Fundamental ouvi-lo, senador. Senador, conosco aqui, Eduardo Burgo. Burgo é nosso comentarista e tem uma questão para o senhor. Pois não, Burgo? Bom dia, senador. Um grande prazer falar com o senhor. Senador, tem duas empresas dos Estados Unidos, o Rumble e Detroit Toast, que entraram com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes, pessoa física. E nós vimos que a Advocacia Geral da União irá fazer a defesa do Alexandre de Moraes. Logo em seguida, o presidente Lula ele faz um pronunciamento elogiando a acusação do Procurador-Geral da República, dos ministros do Supremo, e agora, ontem, né, aquele episódio do Itamaraty enviando uma nota em relação ao governo americano, e hoje eu vi na CNN uma matéria dizendo que o Itamaraty consultou o Moraes antes de nota contra os Estados Unidos. Não seria interessante convocar o ministro das Relações Exteriores, o Senado convocar o ministro, para explicar como é que está se não há uma confusão entre a instituição, o Itamaraty, entrando nesse problema, porque vai trazer aqui, pelo que eu vejo, um problema direto ao Brasil. Quer dizer, não são mais as ilegalidades praticadas por um ministro, mas está envolvendo o país, né, nessa questão contra os Estados Unidos. O senhor entende que seria um momento que daria espaço, seria interessante convocar o ministro para prestar esclarecimentos? Não tenha dúvida. Eu acredito que no Brasil as coisas estão de ponta cabeça, né? Nós somos, ou pelo menos está na nossa Constituição, uma democracia liberal. E democracia liberal pressupõe como fundamento primordial separação dos poderes. Então, nós estamos assistindo aí, e me permita aqui aproveitar a sua pergunta, uma disfuncionalidade, né? Ou seja, existe um poder que é o judiciário, que se agigantou e hoje é uma verdadeira delegacia de polícia, que fala do Supremo Tribunal Federal, né, que tem intervido na vida pública do cidadão brasileiro, de briga de galo, a forma como a polícia ingressa em comunidades carentes no Rio de Janeiro. Está definindo o preço do jazigo do cemitério, está definindo a maneira como tem que se levantar um muro na Cracolândia, a política manicomial, o número de gramas que alguém precisa portar para ser caracterizado como traficante. E eu falei na minha fala anterior, né, que é muito esquisito que se banalizou no Brasil o fato de que um presidente da República faça uma reunião fora da agenda com ministros do Supremo Tribunal Federal, com a Procuradoria-Geral da República e com a delegacia e com o Superintendente-Geral da Polícia Federal, 2 ou 3 dias antes da apresentação de uma denúncia contra o presidente Bolsonaro. Então, a separação dos poderes claramente está sendo ultrapassada. Isso é mais um exemplo, né? Quer dizer, o Itamaraty, que é o executivo,
o responsável pela política externa brasileira, emite uma nota e, segundo a imprensa noticia, espero que não seja verdade, né, consulta o ministro do Supremo Tribunal Federal de um outro poder para se comportar como Estado brasileiro, no mínimo, eu diria, bizarro, né, o que está acontecendo no Brasil. E veja, essa situação tende a escalar, porque a nota do Departamento de Estado americano deixa claro qual é o posicionamento dos Estados Unidos em relação à questão da primeira emenda que trata da liberdade de expressão. No Brasil, hoje, tudo, a palavra da moda é relativizado, né? Então, nós temos, na fala dos nossos ilustres ministros do STF, do presidente atual da República, uma democracia relativa, né? E também uma liberdade relativa. Esse conceito de relativização da liberdade é algo novo na nossa jurisprudência, e, aliás, vivemos uma jurisprudência de exceções. As regras estão mudando muito rapidamente em função das conveniências de momento. Só como exemplo, a questão do foro do presidente Bolsonaro. Está ainda vigente, né, um acórdão puxado pelo próprio Barroso que define que o foro é pelo exercício da função. O presidente saiu, é ex-presidente. Por que ele está sendo julgado no STF? Né? Então, isso não mudou ainda e a legislação não acoberta esse julgamento. Para dar essa conectividade, eles colocam que o Ramage, o delegado Ramage, que não era parlamentar na época, estava na ABIN, e agora é parlamentar, veja o malabarismo jurídico que fazem, daria essa conexão para que o STF julgasse esse tema, né? Então, é evidente que é necessário que o Departamento de Relações Exteriores do Itamaraty dê explicações. Nós vamos trabalhar nesse sentido com a nossa Comissão de Relações Exteriores. Agora, é muito mais sério, tá? A própria Europa já recuou desse processo de enfrentamento com as redes sociais, né, no sentido de exercer excessivamente um controle para definir o que é verdade dentro da lógica, né, do governo de ocasião. Hoje nós temos o Brasil e as principais ditaduras do mundo na mesma direção, ou seja, querendo criar departamentos da verdade, como aconteceu na CGU, para definir sobre a ótica do governo o que é mentira, o que é verdade nas redes sociais. E é uma época desafiadora para todos nós. Nós não podemos abrir mão, né, desse direito fundamental que é a liberdade e o poder de crítica, né, que todo cidadão brasileiro deve ter. Senador, e com relação à anistia, pauta da anistia, pauta prioritária para todos nós, né, que certamente será uma das mais debatidas, discutidas durante as manifestações de 16 de março no Rio, 6 de abril em São Paulo. Qual a expectativa do senhor com relação ao avanço da pauta dentro do Congresso, senador? É muito positiva, porque eu acho que há um sentimento no Congresso que traduz o sentimento da própria população brasileira. Né? Nós somos um país que, ao contrário do que apregou a esquerda, né, que tem uma espécie de palavra de ordem sem anistia, que é hipócrita, né, a palavra de ordem hipócrita, né, ao contrário do que diz a esquerda, nós somos um país que, de 1822 para cá, tem pelo menos 40 anistias que foram concedidas ao longo da nossa história, porque nós somos um país onde se apazigua, onde se pacifica, onde se tenta conviver com as diferenças. Acontece que o espectro ideológico que hoje comanda o nosso Brasil é um espectro totalitário, é um espectro ditatorial, é um espectro que tem dificuldade de conviver com a crítica. Mas, majoritariamente, o Congresso tem um sentimento diferente. Eu acredito que, logo após essas manifestações, nós estaremos com a maturidade suficiente para começarmos esse processo de votação a partir da Câmara Federal e, em seguida, no Senado da República. Eu, particularmente, defendo uma anistia ampla para todos os envolvidos, inclusive uma anistia para aqueles que fazem parte da turma que reprimiu, tá? Porque eu acho que a conciliação passa pela anistia ampla, geral e irrestrita. Eu excepcionaria aqueles que depredaram, que quebraram, que barbarizaram, que, na minha opinião, são infiltrados. São pessoas que deliberadamente causaram dano aos prédios públicos para gerar justamente a situação em que nós nos encontramos, justificar a perseguição,
justificar essa narrativa de golpe de Estado, que é o crime possível. Ninguém comete um golpe, Pítoli, nomeando os comandantes das Forças Armadas indicados pelo seu sucessor, né? Ninguém comete um golpe saindo do país, pedindo para desobstruir as estradas, para evitar bloqueios, permitindo toda a transição de governo de uma forma absolutamente pacífica, né? Então, é inverossímil, é absolutamente improvável, né? Não há nenhuma substância. Como é que você faz? Você acredita, como o procurador colocou na sua denúncia, que há dois planos que se integram dentro da narrativa do promotor e que, na verdade, se contradizem. Um prender o ministro, outro matar o ministro. Quem mata não prende, quem prende não ata, né? Seria uma ação de forma subsequente. Então, nós estamos vivendo um momento realmente muito desafiador e a população não está aceitando a narrativa que é imposta de goela abaixo pelos veículos oficiais. Você me permite, Pedro, que eu queria só fazer uma observação depois da resposta aqui, que eu falo muito, né, mais do que devia, mas aproveitando aqui a tua audiência e a oportunidade, né? Há 2 ou 3 dias atrás, o presidente Bolsonaro, ele deu uma entrevista numa live a um influenciador baiano, acho que é o Leonardo. Léo Dias. Léo Dias. Então, em um determinado momento, quase 800 mil brasileiros estavam acompanhando a live ao vivo. E eu tive a curiosidade de me debruçar sobre os números das 5 TVs pagas mais importantes do Brasil. No canal fechado, né? Então, a Globo News, a Jovem Pan, a CNN, a Record News, eu acho que é a Band News, se eu não estou enganado, são as 5. Vitor, elas as 5 juntas, são 110 mil ao vivo no seu pico. O presidente Bolsonaro conseguiu quase 800 mil. Então, esse cara assusta o sistema. Esse cara, ele é uma ameaça ao sistema. Porque ele não está no padrão da acomodação, do apaziguamento. Ele não é uma pessoa que vai fazer o que o sistema quer que ele faça, ele vai fazer o que é certo. Tá? Ele vai combater a corrupção, ele vai trabalhar para que o Estado seja eficiente, que o Estado seja um Estado que ajude o cidadão brasileiro, não trate o empreendedor como um adversário, mas sim como um parceiro. É alguém que tenha coragem, né, de dizer coisas que vão na contramão do politicamente correto, tá? E isso realmente assusta muito aqueles que sempre comandaram o nosso país e veio o presidente Bolsonaro com uma enorme ameaça. Senador, eu gostaria de falar também com o senhor com relação ao evento realizado na última semana, dias 20 e 21, em Brasília, o Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal. Objetivo atingido, a expectativa foi atingida, senador, e qual, primeiramente, o objetivo da organização deste evento? Primeiro, muito obrigado por você ter participado do evento. Você foi o nosso mestre de cerimônia e palestrante, né? Então, foi brilhante a sua participação. Obrigado. Né? Honrou e abrilhantou lá o evento. Pítoli, a ideia do evento é que hoje nós temos uma arma extraordinária, um canhão, né, do ponto de vista de articulação, de mobilização, de capilaridade da mensagem, que são mais de 6 mil agentes públicos com mandato que foram eleitos pelo Partido Liberal. O Partido Liberal, ele passou a ser o partido com o maior número de votos no Brasil depois de Bolsonaro. O PL em 2020, antes de Bolsonaro, era o 13º em votos de legenda para vereador, passou a ser primeiro no Brasil. O PL em 2020, antes de Bolsonaro, era o partido que foi o 11º em número de votos absolutos para prefeito, foi para primeiro lugar depois de Bolsonaro, quase 16 milhões de votos. O PL não tinha feito nenhum vereador entre os mais votados nas capitais brasileiras. Fez em 8 capitais brasileiras o mais votado e é o partido que teve o melhor resultado. O PL só tinha uma cidade entre as 103 que tem 200 mil eleitores, né, que comandava antes de Bolsonaro. Agora tem 16 cidades e outras 19 ele tem um vice-prefeito. Então, é o partido com a melhor performance. Então, isso é assim um canhão, né, do ponto de vista de articulação política, de capilaridade, está espalhado por todo o Brasil. Então, o nosso seminário de comunicação foi justamente permitir que esses agentes públicos que têm mandato e as suas assessorias de comunicação, os influenciadores que têm afinidade política conosco, pudessem
participar de painéis interativos com os campeões de voto, com a turma mais jovem e com as principais Big Tech, para entender como as ferramentas que são disponibilizadas podem potencializar a mensagem, né? Podem melhorar a mensagem que chega em todo o país. E, ao mesmo tempo, nós estamos estabelecendo uma rede orgânica e consentida, legal, né, com esse grupo de apoiadores espalhados pelo Brasil, para darmos a essas pessoas os instrumentos, as ferramentas, para que elas possam ler informações fidedignas e customizar, adaptar a sua realidade e distribuir essa informação para contrapor as narrativas mentirosas que este governo do PT, juntamente com grande parte da imprensa oficial, tenta impregnar na população brasileira. Nós estamos também lançando a nossa Academia Brasileira de Política Conservadora, fizemos isso na quinta, na sexta-feira. Opa. Senador, perdemos a conexão do áudio do senhor. Perdemos o áudio. Aí voltamos. Voltamos, senador. Pois não. Voltou o áudio? Voltou sim, okay, senador. Bom, o senhor falava da academia, do lançamento da academia. Eu acho que é importante termos um outro momento, sei lá, daqui uns 15 ou 20 dias, só para a gente falar da academia. A academia é um instrumento a ferramenta que o PL está disponibilizando, onde nós apresentamos de forma interativa uma série de cursos gratuitos, né, para que as pessoas entendam quem nós somos e o que nós defendemos, o que é o conservadorismo, o que é o socialismo, né, o que é a guerra cultural, por que a família é importante nesse processo, porque nós combatemos essa questão, né, essa da ideologia do gênero, né, porque a propriedade é importante na sociedade capitalista. Então, nós temos cursos de 5 minutos, muito, muito objetivos, muito didáticos. Nós temos lá instalado o PL Jovem, nós vamos ter, inclusive, aulas de tutoriais, né, estamos publicando artigos. Então, é um processo de definição da nitidez programática e ideológica do que é o PL, do que é o Partido Liberal. Porque nós somos diferentes dos outros partidos. Porque nós estamos identificados com os valores da sociedade brasileira, da família, da propriedade, né, de valores conservadores, né, de sermos contra a disseminação das drogas, né, porque nós somos contra o aborto, defendemos a vida desde a concepção. O que é esse amor e esse apego, né, à nossa família, aos conceitos importantes que dizem respeito ao empreendedorismo, à liberdade individual, né, ao livre comércio, né, à desburocratização do Estado. Enfim, nós estamos lá mostrando de uma forma didática quem nós somos, o que nós defendemos e o que não abrimos mão no exercício dos nossos respectivos mandatos parlamentares, ou quando o presidente Bolsonaro novamente voltar a presidir o país em 2027. Senador, eu, Pittoli, Auriverde Brasil, todos aqui sempre prontos para ouvi-lo. É uma honra, é a primeira vez que o senhor passa por aqui. Desejo que de muitas. E falar da academia será fundamental porque o poder está na informação. E se nós temos a possibilidade de levá-la à nossa população, que façamos. Obrigado, senador, por estar conosco, pela generosidade, pela gentileza. Espero encontrá-lo no Rio de Janeiro e em breve novamente aqui na Auriverde. Obrigado a você, Pittoli, toda a sua audiência aí. E vamos manter a chama acesa, a cabeça erguida e fé que as coisas vão mudar. E dia 16, todo mundo do Rio de Janeiro, lá em Copacabana. Abraço forte.